Queria até ouvir de vocês três, assim, porque a gente fala muito, né? A principal arma do Palmeiras é a transição, é o contra-ataque. A gente percebe isso muito claramente, embora tenha evoluído nesse ano no ataque posicional, enfim. Mas até que ponto isso pode ser usado a favor, entre aspas, do Atlético? Vocês imaginam que o Atlético pode eventualmente mudar a postura para o jogo contra o Palmeiras e, ao invés de ter a bola, como teve na maioria dos jogos esse ano, entregar a bola para o Palmeiras? Queria ouvir vocês três. Vamos começar com o Pedro, que está caladinho. Eu acho que o Lucas citou muito bem que nesse momento de transição defensiva, o Atlético ele era muito bem formado, muito bem fomentado naquele momento, em 2021, em que o ataque ele pressionava muito, essa pressão pós-perda, os 5 segundos, que é muito citado taticamente, esses 5 segundos era muito bem feito. Então, eu acredito que a falta desses 5 segundos serem bem feitas, o Hulk ele cita muito bem quando ele vai na entrevista e fala que defensivamente os próprios atacantes têm errado, porque quando eles erram lá em cima, consequentemente gera uma lacuna lá atrás, e isso, óbvio, o Lucas citou muito bem, acaba gerando esse espaço entre linhas. Então, eu acredito que o grande problema do Atlético defensivamente pode ser também o culpado, os próprios atacantes que, nesse momento de transição, de Turco, de Cuca e de sistemas diferentes, eu acredito que talvez a resolução desse problema possa ser, sim, utilizar um esquema diferente, um esquema mais defensivo. Você citou um pouquinho antes de começar a transmissão, que dependendo do Atlético poderia utilizar um esquema mais defensivo, com 3 volantes. Acho que é uma possibilidade, mas dentro do que o Palmeiras se propõe, que é um time que consegue se adaptar muito ao próprio jogo. O Abel ele se colocou dessa forma durante esses 2 anos aqui no Brasil. Ele se adapta muito bem ao jogo, por isso consegue ir muito bem em jogos de pontos corridos, em jogos de mata-mata. Então, acredito que o Palmeiras, nesse aspecto, é muito difícil de enfrentar, porque é um time muito imprevisível. O Palmeiras pode jogar com a bola, pode jogar bem no contra-ataque. Então, acredito que o Cuca talvez possa utilizar dessa imprevisibilidade do próprio Palmeiras a seu favor. Quem sabe utilizando um esquema com 3 volantes, quem sabe utilizando um esquema que não foi utilizado em 2021. Então, creio que pode ser uma possibilidade utilizar uma outra forma de jogar. O que você acha, Grice? Eu acho que dá para dar uns passinhos para trás contra o Palmeiras. Acho que pode ser inteligente. Era algo que o Atlético fazia muito bem no ano passado, né? O Atlético do ano passado era um time que ele se impunha dentro do jogo, ele marcava, pressionava o adversário, mas em determinados momentos do jogo o Atlético respirava. Ele baixava um pouquinho o bloco, esperava um pouco mais, controlava o jogo um pouco mais com a bola. Isso era algo que o Atlético passou a fazer muito bem na reta final do ano passado e que esse ano não conseguiu ainda fazer tão bem. Variar dentro do mesmo jogo, principalmente a altura que você vai pressionar ali o adversário. E acho que contra o Palmeiras isso pode ser interessante. Querendo ou não, o Palmeiras tem um pouco mais de responsabilidade, acho que dá pra gente dizer isso. O Palmeiras, na visão de todo mundo, é favorito para se classificar. O Cuca falou isso e acho que, em geral, assim, todo mundo imagina que o Palmeiras tem uma chance maior do que o Atlético, pelo momento, por jogar em casa e tudo mais. E, querendo ou não, o empate mantém o Atlético vivo, né? Esse ano não tem mais a questão do gol como visitante, que foi um problema no ano passado. Então, acho que dá para esperar um pouco mais, dar uns passinhos para trás, se defender um pouco melhor, para ir ganhando confiança dentro do jogo mesmo e tentar surpreender o Palmeiras. Tem muita capacidade para isso, tem qualidade individual de sobra para resolver o jogo. Não acho que o Cuca vai mexer muito profundamente em sistema, em peças, não. Mas acho que dar uns passinhos para trás, principalmente na hora de se defender, pode dar um pouco mais de segurança para um confronto grande como esse. Até porque tem uma parte que é difícil, a gente não fala muito, porque é um negócio que não dá muito para a gente mensurar, mas que é uma das grandes virtudes desse time do Palmeiras, que é a parte mental, né? A parte emocional. O Atlético, nesse momento de dificuldade, de oscilação e tudo mais, cuidar da parte mental é muito importante, né? Sair atrás, por exemplo, é algo que é difícil a gente imaginar que o Atlético vai conseguir sair atrás do Palmeiras e ter forças para reverter, por exemplo. Então, eu acho que por isso, baixar um pouquinho o bloco, deixar um pouco a responsabilidade mais com o Palmeiras e tentar aos poucos dentro do jogo e ganhando confiança, acho que pode ser um caminho interessante. Prova do que o Grise falou é o próprio primeiro jogo, que o Palmeiras sai atrás com 2-0 e no próprio segundo tempo ele consegue reverter uma situação que era extremamente desfavorável, visto o primeiro tempo que o próprio Atlético tinha feito. Então, acho que pontuou muito bem nesse sentido psicológico. Além de, óbvio,
ser um time maleável, acho que psicologicamente a fase que vive o Atlético é muito inferior comparada à do Palmeiras. Sem dúvidas. Ô, Lucas, você Eu só vou discordar de todos vocês aqui que vocês falaram da transição do Palmeiras. Hoje, para mim, o mais forte do Palmeiras é a bola parada. Bom Perfeito. ponto. É disparada a melhor bola parada do Brasil. Bom 2 ponto. gols assim contra o Tem Atlético. muita variação. É impressionante como eles conseguem variar muito. Acho que é claro que tem o peso do tempo do Abel ali e tudo mais, mas é muito forte a bola parada do E Palmeiras. um ponto muito claro nisso, especialmente no jogo passado contra o Atlético, né, aqui no Mineirão, é que geralmente aquela bola parada, aquele escanteio no segundo gol, do lado direito do ataque do Palmeiras, cobrado pelo Scarpa, tinha com muita frequência ido na primeira trave. Fez gol assim contra o Corinthians 2 vezes no varia primeiro turno. muito. Fez gol contra o Santos, enfim, fez vários gols assim, batendo na primeira trave. E nada me tira da cabeça que o segundo gol foi uma jogada ensaiada. Jogou ali no Dudu porque era aquilo que era planejado. Se a gente vê o ângulo de trás, por exemplo, o Scarpa está correndo, o Dudu está saindo de fora da área para atacar aquele espaço. Então é realmente impressionante, concordo com você. Acho que realmente é um ponto a se destacar desse time. Porque às vezes parece que é uma crítica quando a gente fala que o ponto forte é a bola parada, porque fica parecendo, só tem ou isso aí, contra-ataque, né? E como se fosse fácil gente fazer não gol de bola valoriza, parada. né? Mas é Verdade. muito difícil fazer gol de bola parada. E o Palmeiras consegue aproveitar muito bem. O irônico também é que o próprio Murilo, quando jogava no Cruzeiro, ele chegou a ser criticado por ter esse ponto fraco. Ele perde, obviamente o Murilo foi titular naquela campanha de 2017, da conquista da Copa do Brasil, mas ele perde vaga na equipe titular muito por isso, por ser um jogador que falhava na bola parada e hoje é um dos destaques do Palmeiras nesse aspecto. Então dá para ver também essa evolução esse zagueiro do Cruzeiro, né, no caso. Sim, esse é um bom ponto. Mas eu queria insistir ainda em relação à possibilidade de mudança de estratégia do Atlético. Os dois falaram que veem isso como uma possibilidade real, assim. E eu imagino que sim, conhecendo o Cuca, conhecendo os trabalhos anteriores dele, eu nem digo 2013, que foi um trabalho muito vitorioso, mas que o sistema defensivo, se a gente fosse apontar algum ponto fraco, ou mais fraco, ou menos forte, era isso, era justamente a marcação dos adversários, enfim. Os trabalhos do Cuca foram evoluindo nesse aspecto. Em 2016, por exemplo, ele foi campeão com o Palmeiras, sendo muito criticado justamente porque fazia um gol e fechava. Isso aconteceu em outros momentos da carreira dele a partir daí. Em 2021 é um clássico, né? Muitas vezes ele fazia o primeiro gol, dava a bola para o adversário, saía em contra-ataques e era muito forte nisso. No começo do campeonato tinha o Savarino pela direita, depois e o Keno pela esquerda, depois o sistema foi mudando, as peças também. Mas, Lucas, eu queria te ouvir. Assim, tem possibilidade de, para além de mudar a postura, mudar também as peças em campo? Como que você imagina a escalação do Atlético para quarta-feira? Eu sei que é muito difícil de prever, até porque os jogadores vão se representar hoje, à tarde, né, na Cidade do Galo. Queria te ouvir se tem alguma possibilidade de mudança. Tem a volta do Alan, né? Então, provavelmente, ele vai ser titular novamente. Sim, não imagino muitas mudanças no time, porque o Atlético tem essa base, né, desse time que realmente é acima, né, das peças que compõem o elenco. Mas não me surpreenderia, por exemplo, se o Rabelo ganhasse, né, novamente aí a vaga do Natan, porque o Natan, tudo bem, o Natan é um jogador de confiança, né, do Cuca, tem toda a moral, né? O Cuca já falou que o Natan é um jogador de seleção na visão dele, mas tá nítido, né? Tá nítido a questão de momento. Tecnicamente, o Rabelo vem num momento muito melhor, contribuindo bastante na saída de bola também, evoluiu muito nesse aspecto. Então, acho que não me surpreenderia se essa mudança em específico acontecesse contra o Palmeiras. O Igor Rabelo ganhando a vaga em definitivo aí, fazendo essa dupla com o Alonso. Monta o Atlético aí. Everson, Mariano, Rabelo, minha visão, né? O que eu acho que pode acontecer. Alonso tem que ver a situação do Arana, se vai conseguir se recuperar, né? Internamente fala-se que a recuperação está evoluindo bem, então, se não foi ele, o Rubens, provavelmente, né? Porque o Dudu não tem condição ainda de jogar. E o Rubens foi bem, né? Exato. Foi tímido ofensivamente, mas foi muito bem exatamente, vem bem, né? Vem bem. Vem sendo uma boa peça nesse ano conturbado aí do Atlético, né? Aí o meio com Alan, Jair, não imagino que ele vai tirar o Jair também, apesar das críticas recentes, né? Alan, Jair e Zaratio. E na frente, tradicional esquema, né? Com Keno, o Hulk na... Nossa Senhora. Deu até Ademir, Keno e Ademir, Hulk? Keno e Hulk, exatamente. Certo. Bom, vamos lá, passando por um aspecto que o próprio Brice citou, que é o mental, antes da gente ir para o nosso palpitão, entre aspas, assim, das quartas da Libertadores. Eu queria ouvir vocês três sobre esse aspecto mental mesmo. A gente
tem ouvido muito, né, do Abel, desde quando ele chegou aqui ao Brasil, o tanto que esse aspecto é fundamental para a equipe dele. E a gente percebe isso claramente. O Palmeiras conseguiu ressurgir de um jogo que parecia que, se o Atlético continuasse, poderia fazer 3, 4 e garantir, entre aspas, essa classificação. Só que o Palmeiras teve a força para ressurgir. Ressurgiu no momento, num lance que dependeu muito da qualidade do Scarpa ali e da sorte, entre aspas, de a bola ter caído no pé do Murilo. Mas depois dali a gente viu claramente como esse aspecto é importante, né? O Atlético parou de jogar. E, para além da questão física, na minha percepção, teve também um abalo psicológico, tanto no time quanto na torcida. A torcida murchou de uma vez no Mineirão e, em contrapartida, o Palmeiras cresceu. E a gente já viu isso no próprio Palmeiras em vários outros momentos da temporada, né? Reverteu a vantagem do São Paulo na final do Paulistão, aquela virada contra o Atlético Goianiense com gols seguidos no segundo tempo, no fim do primeiro tempo.